Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui logo cedo para o nosso café. Ótimo dia para você, uma grande quarta-feira e vamos com muitas notícias logo cedo do nosso Vascão. Então peço a você o seu like. É muito importante, a mãozinha que está aqui embaixo. Passou, gostou? Senta o dedo no like. Já comenta o que você está achando desse imbróglio na justiça. Tem reviravolta? E a marcação do jogo para o estádio Newton Santos? O que levou o Vasco a fazer esse pedido? Vou trazer para vocês aqui alguns detalhes importantes. Então vamos embora? Se inscreve no nosso canal também, dá aquela moral, sempre importante. Bom, torcedor, ontem, logo depois da live em que fiz, com a participação do professor Rodrigo Abreu, falando do processo de recuperação judicial, trazendo detalhes sobre o que o Vasco estava fazendo, o plano como um todo, as dívidas trabalhistas. Eu tinha feito já um vídeo em dezembro explicando isso, mas fiz questão ontem, durante a live, de esmiuçar um pouco mais, até porque o Vasco deu entrada na 4ª Vara Empresarial, fazendo esse pedido de recuperação judicial. O professor Rodrigo Abreu foi muito tranquilo, muito didático na explicação. Recuperei, inclusive, uma live que fiz com o professor Pedro Teixeira, advogado, acostumado a fazer recuperação judicial. Lá em dezembro nós fizemos uma live com ele, em que ele explicou exatamente, didaticamente e muito tranquilo, o que é uma recuperação judicial, que obviamente o torcedor fica muito assustado, porque beira a falência, né? É logo o primeiro pensamento que vem à cabeça. Mas uma recuperação judicial nada mais é, detalhadamente ele fala isso na nossa live, doutor Pedro Teixeira, mas resumidamente é um processo em que você tem um monitoramento da justiça com todas as garantias de recebimento dos credores pós um acordo. Então o Vasco faz um acordo coletivo com os credores, escalona o pagamento e a justiça coloca os olhos em cima, monitora todo esse pagamento. O Vasco hoje é asfixiado financeiramente por conta dos juros altíssimos. O Vasco está no RCE já há muitos anos e não consegue sair daquele montante dos juros. Paga juros e pouquinho da dívida, por isso que a dívida bate algo em torno de 10 milhões por ano e nunca consegue finalizar essa dívida. E o Vasco entende com juros menor da área trabalhista, por exemplo, com deságio em algumas ações, não só trabalhistas, também como cíveis, o Vasco vai conseguir reduzir pelo menos aí 65% da sua dívida e apresentar um plano de recuperação também ao governo para as dívidas que são tributárias, fiscais. E aí o Vasco, em recuperação judicial, sendo aprovado pela 4ª Vara Empresarial, o Vasco vai procurar o governo e entrar numa classificação, numa categoria que permite a ele fazer um bom acordo. Então a dívida de 1,4 bi, que hoje é do Vasco, ela vai cair. O Vasco entende que consegue pagar essa dívida escalonando, com 10 anos de prazo, né, alongando alguns prazos, diminuindo muito algumas questões, e o Vasco consiga pagar e viver, né, porque hoje o Vasco consegue sobreviver. Mas logo depois da live, eu vi uma decisão do desembargador César Cury, dando a 777 uma razão dentro da questão envolvendo o Vasco da Gama, indicando o seguinte: olha, qualquer movimentação, qualquer decisão precisa passar pelo consentimento, pela anuência do outro sócio, que está afastado, mas que precisa ter ciência. Eu fui procurar o Vasco e obtive a resposta que imediatamente, uma nota oficial, o Vasco fez. Até agora, nada mudou. Todo o trâmite percorrido até agora, mesmo a entrada no processo de recuperação judicial, o pedido, não tem que dar essa satisfação ou ter a anuência, porque tudo está sendo feito com base na liminar que o Vasco tem, que dá poderes à associação para comandar a SAF. Vale lembrar que esse processo começou em maio do ano passado, quando a 777 foi afastada. E até agora não veio a público denominar quem é da 777 que comanda as ações. Todo mundo foi afastado. O Steve, o Josh, a liderança
está fora. A EICEP, uma seguradora, comanda a massa falida e tenta receber. O Vasco não está negociando ainda com Evangelos Marinax, com ninguém, o que eu já disse aqui. E repito, quando o fizer, a EICEP vem para a mesa também. Então essa decisão do desembargador não altera em nada a rotina, e foi exatamente o que o Vasco disse na nota oficial. Óbvio que vão fazer um estardalhaço, dizer que agora a 777 está de volta. Quem está de volta? O Vasco, inclusive, já interpelou. Existe alguém da 777 para comandar as ações? Não tem. Enfim, mais um capítulo, mais uma disputa judicial, mas ela vai se arrastar um pouco mais. Dia 12 agora de março tem o julgamento da liminar, né, que dá os poderes à SAF do Vasco para ser comandada pelo associativo. Vamos ver o que o judiciário vai entender. Bom, deixa eu falar sobre o jogo de sábado, 6 da tarde, aliás, não só esse sábado, no outro também, dias 1º e 8 de março, as duas decisões semifinais contra o Flamengo. Eu não entendi o motivo, inicialmente, da mudança. Sai do Maracanã para jogar no Newton Santos. O Vasco sempre briga, e com toda a razão, com todo o direito, para jogar no Maracanã. O Vasco tem esse direito. Inclusive, é o primeiro campeão estadual do estádio. Mas hoje, o consórcio Maracanã, que é formado por Flamengo e Fluminense, eles administram o estádio. E o Vasco, por diversas vezes, nos últimos anos, teve que recorrer ao judiciário para fazer valer uma cláusula da concessão assinada e consentida por Flamengo e Fluminense. Aí vem uma semifinal. O Vasco pode jogar no Maracanã porque o regulamento prevê isso. 50-50. O Maracanã pode dar essa condição. Aí o Vasco pede para jogar no Newton Santos. A explicação do diretor executivo Marcelo Santana, após reunião da FERJ, é que o Vasco procurou o Flamengo e o Flamengo não se manifestou. Tendo em vista essa ausência de manifestação e o tempo curto, o Vasco consultou os seus jogadores e a maioria optou pelo Newton Santos. Aí vem duas incoerências. A primeira, de novo, sair do Maracanã, que é a sua casa, onde cabem mais de 60 mil torcedores, para jogar num estádio que tem a capacidade inferior a 45 mil e que o Batalhão Especial de Policiamento em Estádios, o BEP, pediu para os setores norte e sul ficarem fechados por segurança. Ou seja, você vai perder 10 mil ingressos aí. Então você vai sair de 65 para 35 mil. Um espetáculo mais vazio. Menos vascaínos no estádio. Não entendi. E a outra questão envolvendo o gramado sintético, liderado pelo Felipe Coutinho do Vasco, Neymar do Santos, Thiago Silva do Fluminense, dentre outros. Os principais jogadores do futebol brasileiro questionam e não gostam do gramado sintético. Ah, mas foi maioria, Fábio, então ele foi voto vencido. Eu estava achando tudo muito estranho. Mas o diretor executivo Marcelo Santana jogou luz nessa escuridão. Porque ele disse o seguinte, e aí faz um pouco de sentido. Porém, não me convence, mas faz sentido. Como é que o Vasco pode jogar enquanto mandante no Maracanã e não ter acesso às receitas de estacionamento, bares e camarotes? Porque isso está sob a concessão do consórcio. Então o Vasco está indo para o Engenhão, pagar o aluguel para ter acesso ao estacionamento, aos bares e também aos camarotes, o que gera uma importante receita. Vamos tentar estabelecer um número. Estabelece o quê? Botar o número de 5 milhões de reais. Altíssimo, né? Vamos botar 5 milhões de reais. Esse número impacta no dia a dia do Vasco para um jogo e o risco que nós temos de jogar com menos torcedor, possibilitar menos vascaíno no estádio, um gramado sintético que é diferente, esse risco ele é menor do que abrir mão de ganhar 5 milhões de reais. Não é nem esse valor, mas botei hipoteticamente. Vale a pena? Na minha avaliação, não vale. Mas o Vasco entendeu que sim e vai jogar. Hoje ou amanhã deve ter um novo encontro para poder validar ou não essa questão do BEP de não abrir o norte e o sul, né? É um absurdo, mas é o que está por aí. Olha, só para fechar, ontem eu conversei com um jogador do Vasco sobre uma notícia que saiu que o Alex Teixeira fechou a sua rede social porque vinha sendo ameaçado, ele e a sua família. E essa pessoa me disse o seguinte, esse jogador falou assim, Fábio,
É mentira, ele fechou a rede social, mas não por conta de ameaças, não houve ameaças. O que houve nesse momento foi que ele quer se afastar de críticas, não quer ler críticas a respeito do seu desempenho, por isso ele fechou a rede social. Então, eu acredito nessa informação contada por pessoas próximas ao Alex Teixeira. Eu conversei com esse jogador que me deu esse detalhe e o Alex Teixeira segue treinando normalmente, aliás, como todos os jogadores do Vasco, se preparando para o jogo com o Flamengo no estádio Newton Santos. Meio-dia tem o nosso Na Conta KTO, eu, você e o Rei Kraus. Rei Kraus está chorando, queria o jogo no Maracanã, mas chora mais, Rei. O jogo vai ser no Newton Santos. Muito obrigado pelo seu carinho, um ótimo dia, uma grande quarta-feira e até mais tarde.